Coisas que vão melhorar seu relacionamento com Deus. Primeiro, aprenda a confessar os seus pecados. Meu Deus, como assim? Uma coisa que a gente tem muita mania de fazer e virou meio que automático é no meio da oração dizer: ai, Deus, perdoa minhas faltas, fraquezas e pecados. Mas não é a maneira correta, porque muitas das vezes nós falamos isso meio que no automático e a gente nem se dá conta do que de fato a gente tem que se arrepender. Quando nós vamos nos arrepender de alguns pecados, é muito legal que você faça um exame de consciência, fazer uma autoavaliação de como tem sido seu dia ou sua semana. Acho mais fácil fazer isso por dia. Veja no seu dia qual o pecado que você cometeu. E não existe essa, mas foi só uma coisinha assim. Eu menti. Eu falei mal. Eu fofoquei. Eu cobicei as coisas alheias. Enfim, faça um exame de consciência e dê nome para os seus pecados. O problema de falar, perdoa meus pecados e minhas fraquezas, fica muito automático. Seja mais objetivo. É lógico que Deus sabe de todas as coisas, mas nomear os pecados não é exatamente para Deus, porque Ele sabe os pecados que você comete. É para você refletir o que você precisa melhorar na sua busca pela santidade. Então, a partir de hoje, nas suas orações, você começa a falar assim: Deus, me perdoa pelo aquele palavrão que eu soltei. Deus, me perdoa porque eu menti para tal pessoa. Deus, me perdoa porque eu cobicei aquela pessoa. Mesmo que ninguém saiba, seja só você e Deus que sabe. Mas confesse: Deus, me perdoa porque eu senti inveja e cobicei algo de alguém. Seja objetivo. Não porque Deus não sabe dos seus pecados, mas sim para você estar consciente. Muitas das vezes a gente considera pecado coisas que têm consequências muito graves. Por exemplo, adultério, fornicação, roubo, assassinato. De fato, são pecados, só que são coisas que chocam. Agora, mentira, falar mal, fofocar, cobiçar, acessar sites adultos, a gente talvez deixe passar despercebido, porque a gente não considera que seja tão grave. Tem gente que às vezes nem considera que é pecado, mas isso não deixa de ser pecado. Deus quer que nós sejamos sinceros. E de fato, gente, às vezes as pessoas não podem saber o que você vê, o que você fala ou o que você faz, mas não tente enganar Deus, não tem como enganar Ele. Então, a partir de hoje, confesse seus pecados para Deus. Na Bíblia fala até de confessar para as outras pessoas. Eu vou deixar o versículo aqui. Isso não significa que é obrigatório, tá? Você se confessar com alguém. Mas é mais como uma ajuda. Se você cometeu um pecado e você tá com dificuldade de lidar com ele, é legal que você procure uma pessoa que seja um exemplo de líder espiritual para te ajudar a seguir no caminho certo. Uma pessoa, Larissa, mas como é que funciona esse negócio de confessar o pecado para os outros? Como eu falei, na igreja protestante, confessar não é uma obrigação, né? Enfim, o que você vai fazer? Por exemplo, você tá com uma fraqueza num tipo de pecado. Só que você, às vezes, sozinho, né? Lógico que você não tá sozinho, você tá com Deus. Mas, às vezes, você sozinho ali não consegue largar a mão daquele pecado. Então, é legal que você procure um líder espiritual da sua igreja, que seja uma pessoa de sabedoria, que não vai te condenar, não vai te julgar. Pelo contrário, que essa pessoa vai te ajudar a superar esse pecado. Essa é uma das grandes vantagens de contar para as outras pessoas sobre o seu pecado. Mas confessem a Deus primeiramente, e se possível confessem sim às outras pessoas, mas não confesse a qualquer pessoa, confesse pessoas que vão poder te redirecionar, porque muitas das vezes a gente precisa sim de um apoio, de uma mão amiga, de alguém ali do ministério, para ajudar a gente a enxergar, pelo menos a evitar a cair nesses pecados tão frequentemente, até que finalmente a gente consiga nos libertar totalmente desse pecado que às vezes faz parte do nosso cotidiano. E se você é a pessoa que recebeu a notícia, que alguém confiou em você para ajudar, não haja com infantilidade, não haja com religiosidade, haja literalmente com o caráter de Cristo, que o Cristo ele sempre diz que todos os pecados seriam perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E também não faça fofoca, gente, pelo amor de Deus. Se alguém te confiou para contar alguma coisa, não vai sair espalhando para todo mundo, que você vai constranger essa pessoa, e essa pessoa muitas vezes vai até largar a mão de servir a Cristo por sua culpa. Então não seja, pelo amor de Deus, não seja um instrumento do diabo, seja um instrumento de Deus. Se alguém te confiou de contar algo, oriente essa pessoa segundo a palavra e ore por ela, cuide para que ela não caia mais nesse pecado, mas não faça fofoca, não constrange essa pessoa na frente das outras pessoas, porque isso não edifica. Pelo contrário, muitas pessoas às vezes abandonam alguma religião, alguma igreja, justamente por conta de gente que às vezes não consegue segurar a própria língua. Então, haja com discernimento. Principalmente se você tiver algum ministério, você precisa entender que se Deus confiou esse ministério para você, Ele te chamou para ser luz e não ser trevas, não ser escuridão, tá bom?